Introdução ao Evangelho de João, na Bíblia, a mensagem. Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Deus é apresentado como aquele que trouxe a criação à existência por meio da palavra. Deus fala e sua palavra faz acontecer. Céus e terra, oceanos e rios, árvores e grama, pássaros e peixes, animais e humanos. Tudo, o visível e o invisível, foi chamado à existência pela palavra falada de Deus. De forma paralela às palavras introdutórias de Gênesis, João apresenta Deus como aquele que trouxe a salvação à existência por meio da palavra. Dessa vez, a palavra de Deus assume forma humana e entra na história na pessoa de Jesus. Jesus fala, sua palavra faz tudo acontecer. Perdão e juízo, cura e iluminação, misericórdia e graça, alegria e amor, liberdade e ressurreição. Tudo que está deteriorado e todos os que estavam em pecado ou doentes eram agora chamados à salvação pela palavra falada de Deus. O motivo era que, em algum momento, as coisas tinham dado errado. Gênesis também relata essa história. E precisavam desesperadamente de conserto. E o conserto seria realizado inteiramente por meio da palavra. Deus trazendo a salvação à existência por meio da sua palavra, na pessoa de seu Filho. Jesus, dessa forma, não somente transmite a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. Ao prestar atenção às palavras dele, percebemos que as nossas palavras também são muito importantes. Dizer eu creio, por exemplo, faz diferença entre a vida e a morte. Nossas palavras acumulam dignidade e gravidade quando conversamos com Jesus, porque ele não impõe a salvação como a solução do problema. Ele traz a salvação à existência por meio de um diálogo sem pressa, relacionamentos pessoais, respostas compassivas, oração fervorosa e, aliada a tudo isso, uma morte sacrificial. Não podemos ignorar naturalmente palavras como essas. João fazia parte de uma família que trabalhava no ramo da pesca quando Jesus o convidou. E também a seu irmão, a se juntar ao grupo de alunos do mestre. João tornou-se o amigo mais próximo de Jesus, o único dos seus seguidores do sexo masculino que teve a coragem de comparecer à sua execução. João dedicou os 50 anos seguintes ou mais, ponderando sobre o que tinha visto e ouvido, e mais tarde passou tudo para o papel. Seu apelido quando jovem era Filho do Trovão, mas no final ele simplesmente se considerava aquele que Jesus amou. No final de sua vida, João acolheu, debaixo das suas asas, as jovens comunidades cristãs da região de Éfeso, uma movimentada cidade portuária que distava cerca de 1.000 quilômetros da sua casa na Palestina. Os cristãos daquela área eram, na maioria, não-judeus, alguns deles crentes de segunda e terceira geração. Eles precisavam de esclarecimentos a respeito da ligação que tinham com o Messias judeu. Filósofos e religiosos de todos os tipos passavam por Éfeso em busca de seguidores, e os cristãos tinham de decidir em qual crença iriam investir a vida. Como a única testemunha viva das palavras e obras de Jesus, João era um tesouro para eles. Contexto: por volta de 27 d.C. a 30 d.C., uma biblioteca de manuscritos datados entre 200 a.C. e 100 d.C. esteve escondida em cavernas no deserto próximo ao Mar Morto. Os fragmentos que restaram foram descobertos em 1947. Alguns dos chamados manuscritos do Mar Morto foram escritos por uma seita judaica que aguardava uma batalha nos tempos finais entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Eles também faziam menção a um mestre da justiça. Essas ideias eram novas na época e debatidas calorosamente no período em que Jesus ensinou em Jerusalém.